com o professor Alex da Rosa, escritor, que é professor, também doutor em filosofia, sempre nos acompanha nessa jornada. Professor, boa tarde. Muito boa tarde, Marcos. Muito boa tarde aos ouvintes. Professor, a parábola do navio de Teseu, a gente vai falar disso hoje. Para quem não ouviu, vamos esclarecer, vamos trazer a parábola aqui para o nosso público. A história do navio de Teseu, ela é bem simples. Ela parte de um cenário hipotético seguinte. Imagina que você tem um navio. Esse navio, por óbvio, né, como diz o nome, é o navio de Teseu. Aí todos os dias, o Teseu ele vai, pega uma tábua desse navio, retira ela e deixa do ladinho. No outro dia, ele substitui aquela tábua, tira mais uma e reúne com a outra. Com o tempo, ele substitui todas as tábuas daquele primeiro navio por outras e monta um segundo navio com aquelas tábuas que ele retirou do primeiro. Aí fica a pergunta, qual que é o navio de Teseu? Pois é, vamos lá. Se você tira uma tábua, quebrou a tábua, você tira lá e bota lá, ele continua sendo o mesmo navio. Ele trocou uma tábua. Mas se isso acontece frequentemente a ponto de trocar todas as tábuas, ele é o mesmo navio? Esse é o grande questionamento, né? Será que por que essa parábola é tão intrigante? É justamente pela questão de permanência da ideia ou da mudança constante da vida? Tem essas duas nuances, né? Sim. Normalmente, quando a gente se defronta com essa história, a pessoa pensa assim, os dois são deles, né? É uma mente muito moderna, né? Como quem diz. Propriedade, sabe? Não é nesse sentido. Sim, os dois são dele. Mas qual que é aquele verdadeiramente o navio de Teseu, né? O que carrega a ideia do Teseu, o que carrega o sentimento do Teseu. E fica a discussão filosófica sobre o que nos configura enquanto nós mesmos, né? São esses elementos que permanecem ou são esses elementos que mudam? Afinal, se a gente for levar ao pé da letra, a gente sabe que pela biologia, a cada tantas horas a gente troca todos os tecidos da epiderme. Se a gente fosse levar isso ao pé da letra, nós não somos os mesmos, porque nós trocamos como se fosse as nossas tábuas, né? Então por que no caso do navio do Teseu, um navio verdadeiro seria aqueles com as tábuas originais, né? Isso nos levantaria a pergunta, será que eu sou falso então, visto que eu estou mudando? Será que eu sou um novo navio todo dia? Essa é uma boa pergunta. Mas a filosofia, né, os filósofos de tantos tempos já devem ter pensado um pouco sobre isso, sobre essa questão. Porque essa parábola não é nova, né? A gente tem algum pensamento já na filosofia em relação a todas essas questões? São como sempre, né, uns nomes, uns palavrões que os alunos reclamam um monte. Os alunos, eles reclamam da minha letra e não sem razão, tá? Eles reclamam sempre da minha letra, ela é até feinha, mas a pior parte é que quando você vai lá e escreve Parmênides, eles ficam, professor, como é que é? O que tá escrito? Não, é Parmênides. Parmênides? Parmênides. Então, os dois principais são Parmênides e Heráclito. São os dois primeiros a colocar esse problema, né? Um navio de Teseu vai aparecer em Aristóteles, mas já remontando uma discussão entre esses dois. Porque o que os dois estão dizendo? Os dois, eles não se concordam. Porque o Parmênides, ele vai dizer que a única coisa que é verdadeira é aquilo que permanece. E já o Heráclito vai ser o autor daquela frase mais famosa, que é de que tudo muda. A ideia de que ninguém passa pelo mesmo rio duas vezes, né? Porque nem você será o mesmo, nem o rio será o mesmo também, nem as águas que te banharam. Então, o Heráclito diria, cada dia nós somos um novo navio, né? Porque nós somos irreversivelmente diferentes de ontem. Já o Parmênides, ele diria assim, não, nós somos o mesmo. Porque se nós não fôssemos o mesmo, nós não seríamos nem capazes de nos reconhecer enquanto alguém. Pense assim em você, o ouvinte, né? Ou pense em você, Marcos. Você se considera o mesmo de quando você era um jovem? Com certeza não. Com certeza não. De experiências, de aprendizados, de discussões, de rosto e cabelos, cabelos cada vez mais brancos. Então, eu acho que a gente muda todo dia, né? Só que se você não fosse você mesmo, você não conseguiria nem se lembrar de ti. Sim, eu continuo sendo o mesmo, mas mudado. E como que a gente pode ser o mesmo mais mudado, né? Então, pois é, mas aí é o Parmênides que fala, então, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, basicamente. Ele fala que é só uma coisa. Só existe uma coisa. Você é sempre você. Mas tudo muda. O próprio navio, mesmo se o Teseu não tira as tábuas lá, elas envelhecem. A tábua range, ela estrala, ela quebra, o prego enferruja.
Então isso muda também. Tu já tá do lado do Heráclito, 100% fechado com o Heráclito. Tu já tá fechado com o Heráclito, Então, entende? eu sou fechamento do Heráclito. Tu é já. fechamento do Heráclito. Porque esse é o argumento do Heráclito, que diz, né, que as tábuas mudam, como tu disse. Mas o Parmênides, ele diz, não, Heráclito, você não tá me entendendo. Afinal, o que você é depende da sua característica física. Se você pintar o seu cabelo agora, você deixa de ser você? Se você crescer, se você envelhecer, se você perder um dedo, você deixa de ser você? Então, como que você... Essa ideia daquilo que nós somos, essa ideia imaterial de quem nós somos, né? Ela não depende dessas mudanças sensíveis. E a pessoa também pode não ter nenhuma mudança na aparência, mas mudar internamente. Mudar um pensamento, uma filosofia. Então, também, eu acho que a ideia de mudança é que precede a mudança, talvez. Mas mesmo quando nós mudamos, essa mudança ainda está compreendida dentro da nossa própria ideia de quem nós somos. Sim, quando mas as atitudes também acabam se refletindo nisso. Sim, né? Com certeza. Então, no mundo, eu acabo também sendo diferente. Mas pra ti, tu é o mesmo. Sim. Pois é, o que causa essa mudança ou permanência? O que faz com que a gente ou mude ou fique o mesmo navio? É interessante essas perspectivas, né? Isso porque na nossa vida cotidiana, a gente fica oscilando entre essas posições. Às vezes a gente diz assim, não, eu estou sempre em mudança, é lógico que eu estou mudando, eu não sou o mesmo, eu me percebo diferente. Mas mente quem diz que nunca encontrou alguém e diz assim, nossa, essa pessoa não mudou nada. Várias vezes, né? A gente fala, nossa, mas não mudou nada, age exatamente da mesma forma, ou tem aquela mesma ideia. Mas eu acho que isso depende de certos pilares, então, que a gente define para nós mesmos. Certos pregos que a gente finca na nossa personalidade, ou em que o que define a gente, o que a gente é. Então, o Marcos é uma pessoa engraçada. Eu fico com esse preguinho aqui, eu vou ter que sempre ser isso. Agora, outros quesitos mudam? Seria basicamente isso? Normalmente é como a gente se vê, né? A gente se percebe, a gente chama isso de valores ou caráter, né? Eu sou assim. E a gente considera que as nossas ações podem mudar. Mas dificilmente a gente considera que quem nós somos muda, né? Dificilmente. A gente pensa assim, as minhas ações mudam porque eu mudei o que eu penso. A gente diz assim, eu mudei o que eu penso. Não eu mudei, né? Porque para você ter uma mudança de identidade, ela é muito profunda. E a mudança de identidade, ela acontece normalmente por duas razões, né? Ou por uma escolha ou por um acidente. Quem já perdeu alguém que ama, sabe que a dor transforma. A dor transforma a gente. Ou não só isso, traumas, né? Quem já teve alguma experiência de dor muito profunda, sabe que ela é irreversível. Coração partido. Abandono de algum sonho. A perda, a desesperança de alguma coisa Sim. que você tinha, né? Um sonho, um objetivo. Isso transforma a gente, né? Com certeza. Isso transforma a gente. Isso muda quem nós somos. Sabe o que é curioso? É que cada um tem vidas diferentes. Todo mundo tem vidas diferentes e sensações diferentes. Mas tem certas coisas que se repetem em todas as histórias de seres humanos no mundo. E eu acho que a filosofia trabalha muito nessas questões, né? São coisas que são comuns a todos os homens e mulheres, todos os seres humanos, né? É muito sobre esse processo de ser quem nós somos, né? Voltando àquele exemplo, quando a gente encontra alguém e diz pra pessoa assim, você não mudou nada, ela pensa dentro da cabeça dela, eu mudei um monte. Eu mudei um monte, né? Então esse é um processo que nós participamos dos dois lados. Pois é, mas a visão que eu tenho de mim mesmo não é a mesma que você, Alex, tem de mim. Então, o Alex vê o Marcos de uma forma, e o Marcos vê o Alex de uma forma. Agora, o Alex vê o Alex de uma forma e o Marcos vê o Marcos de uma forma. Então, a nossa visão não é a mesma que das outras pessoas. Então, quando a gente fala isso, né? Você não mudou nada. Você tá olhando para aquele quesito específico lá do seu primo, da sua prima, que você não viu há 30 anos. E você olha e pensa, é o mesmo moleque, tá com aquele sorriso que ele tinha, ou aquele olhar que essa pessoa tinha. Então, são aspectos específicos, né? É uma questão de perspectiva, né? E é uma dificuldade que nós temos em relação a compreender as mudanças das pessoas. Isso porque muitas das vezes nós sentenciamos as pessoas à ideia que nós temos dela. Porque essa ideia às vezes nos foi oferecida em algum momento. E a gente fica com aquela imagem para sempre. Né? Eu já ouvi uma vez uma pessoa que falou assim para mim, né? Que eu conheci durante a infância, ela era adulta enquanto eu era infância. E depois ela disse assim para mim, nossa, eu nunca vou conseguir deixar de te ver como uma criança. E eu tava atrás de trabalho. Então eu fiquei assim,
magoadíssima, assim, emputecido. Basicamente ela falou assim, ó, eu nunca vou te contratar porque tu sempre vai ser uma criança pra mim. Tu nunca é um adulto que é possível de trabalho aqui. Né? Exatamente. Olha como é complicado. Tu é um moleque. A gente sentencia as pessoas à imagem que nós temos delas, achando que elas não podem mudar, achando que elas são aquela espécie de essência ou o que quer que seja, né? Ao passo em que nós nos consideramos muito mudados, né? Esse tema da mudança e da permanência, ele sempre vem nas situações de términos, nos relacionamentos amorosos, que a gente sempre fala aqui, ou nos relacionamentos afetivos no geral, né? Ninguém continua se relacionando com uma pessoa que te fez mal se você não acreditar que ela muda. Você precisa acreditar na mudança. Porque se você não acreditar naquela mudança, ninguém vai continuar conscientemente em uma coisa. Ninguém pega um avião achando que ele vai cair. Ninguém pega o avião. Então ele tem que acreditar na mudança. Então é uma coisa muito da pessoa, a maneira pela qual ele enxerga os outros. Alguns acreditam mais na mudança dos outros. Então vem assim, se tal pessoa errou, ou se ela era dessa maneira naquela época, não significa que ela será assim novamente. Já outros não. Outros nos sentenciam àquela imagem permanente do que nós somos, né? Pro bem ou pro mal. Se ele traiu uma vez, vai trair sempre. Ou se ele fez isso uma vez, vai fazer sempre. Essa é a ideia, de que a pessoa vai fazer sempre. Mas tem como ser sempre o mesmo? Eu acredito que não. Nesse lado eu vou estar no teu fechamento com o Heráclito. Tem como não mudar? Eu tô nesse momento, eu sou o fechamento heraclidiano, porque nem tentando a gente consegue dizer as mesmas coisas. Eu gosto muito do pensamento do Heráclito aí, né? Ninguém passa pelo mesmo rio duas vezes. Eu acho perfeito. Por quê? Porque ele não compreende só a nossa vontade de permanecer, mas existe o rio e a gente não controla o rio. Uhum. Então, aquele fluxo de água não vai ser o mesmo. Aquelas águas não vão ser as mesmas. Então, mesmo que eu fique parado, intencionalmente, lá no meio daquele rio, eu sendo o mesmo, as águas ao redor não vão ser. Então, e o que acontece, né? Eu posso tentar ser o mesmo todos os dias aqui, mas o meu entrevistado muitas vezes vai ser diferente. O professor Alex, na próxima semana, chega diferente aqui. Então, esse contexto nos muda também. O ouvinte pode achar que a gente tá viajando, tá? Mas eu vou provar agora, ouvinte. Você ouvinte aí que tem filho, mais de um filho, é o exemplo mais clássico. Ah, mas eu criei os dois igual. Criou nada. Eu tenho um irmão, quase a mesma idade, 1 ano e 2 meses de diferença, somos pessoas diferentes, bem diferentes. Porque você não é o mesmo. Você não é o mesmo, o mundo não é o mesmo, e a sua relação com aquela pessoa não é a mesma. Então, às vezes a gente tem muito dessa nossa ideia de justiça, de permanência, né? Ah, mas eu criei os dois igualzinho. Criou não, porque você não era igual, as circunstâncias não eram iguais, o mundo não era igual. Você não era o mesmo pai ou a mesma mãe, porque você já tinha criado um primeiro filho, então você já tinha experiências daquela criação? Exatamente. Eu penso nisso como o exemplo da academia, né? Eu acho que eu já falei aqui em outra ocasião, que é você tá deitado, pensa, eu vou na academia. E você não vai na academia. Você não volta ao mesmo lugar de antes. Você agora está deitado, culpado por não ter ido na academia. E mesmo que você decida ir na academia depois, você já não foi antes. Então tu já está num quarto momento, que é a compensação da culpa por ter desistido. Então, mesmo quando a gente acha assim, ah, não, dá tudo no mesmo. Cara, não dá. Os nossos processos que nos levam às tomadas de decisões na nossa cabeça, eles podem até chegar num resultado que a gente julga semelhante, mas eles não aconteceram da mesma maneira. Pois é, e essas questões do cotidiano e das pessoas que nos envolvem aí nas nossas relações, elas nos mudam também, né? Mudam. Mudam muito, né? Mudam se a gente permite. Porque esse é um outro diálogo que com certeza o ouvinte já teve, né? Você tá lá conversando com uma pessoa, ou o ouvinte já teve sendo ouvindo ou sendo dizendo. Que é, você tá conversando com alguém, a pessoa vai lá e diz, eu sou assim. Nossa, eu acho essa frase aterrorizante, porque normalmente ela vem para justificar o pior de nós. Geralmente ela vem para justificar algo ruim. Ela vem para justificar alguma coisa ruim, né? É como, às vezes, minha avó tem quase 80 anos já, e a gente tava lá ensinando ela a mexer no YouTube, não sei o quê. E ela às vezes solta uma dessa. Só que ela no auge dos 80 anos dela, a gente deixa. Eu deixo ela. Tem certas permissões que eu acho que a gente tem que dar. Assim, tem. Algumas também, não todas, mas algumas. E eu perguntei pra ela assim, por que ela é tão metida, né? Que ela vivia querendo saber da vida dos outros e tal. Dela assim, eu sou assim, eu sou velho, eu posso. Eu ri que me acabei, né? Mas pensa, gente, será que às vezes a gente não chega cedo demais nisso?
nessa ideia de que nós nos sentenciamos, né? Como que se fosse tarde demais para mudar, né? Por que eu não posso mudar de área de trabalho agora? Ah, mas eu tenho 50 anos. Cara, tem saúde, vai. Por que eu não posso começar algo novo agora? Ah, eu sou assim, né? Nós vinculamos os nossos hábitos, que são ações, à nossa identidade. Pois é, o ser e o estar são coisas diferentes, né, que se confundem nessa caminhada. Normalmente a gente confunde isso quando quer justificar algo ruim. Quando a gente diz assim, ah, mas eu sou assim, isso é quem eu sou. Você é aquilo que você faz. E aquilo que você faz, ele está à sua disposição. Não tem ninguém te impedindo de agir diferente. E assim a gente vai se amarrando nessa história que a gente construiu sobre nós mesmos, num certo orgulho, né? Como se nós estivéssemos também nos traindo, e a gente vai alimentando os hábitos negativos sobre nós. Ah, mas eu sou assim, eu sou uma pessoa ressentida, eu sou teimoso, eu sou orgulhoso, eu sou assim. Bom, pois não seja. Parece que a pessoa está se prendendo na corrente dentro de uma cela, né? Com certeza. Chamando isso de identidade, né? Como se não pudesse se transformar. A ideia de estar é muito mais interessante do que a ideia de ser. Justamente porque a gente pode compreender a ideia de ser a partir do estar. Eu sou aquilo que eu faço e as minhas ações dependem de mim. Então eu não estou sentenciado às coisas que me foram feitas. Eu posso fazer coisas novas. Eu posso viver uma nova vida. E eu insisto ainda mais. Por que não viver uma nova vida hoje? Não espere segunda-feira para viver uma nova vida. Não espere algum acontecimento para viver uma nova vida, né? Afinal, é só essa. É só essa. Às vezes não é a personalidade, às vezes é chatice e má educação mesmo, né? Tem gente que tenta definir como personalidade. Não, minha personalidade. Não, é só chato mesmo. Pô, e sabe o que é pior? Muitos disso, a pessoa, ela se orgulha. De ser chata, né? E diz assim, eu sou chato mesmo. Pô, pois deixe de ser, né? É igual a pessoa que se orgulha de chegar atrasado nos lugares, sabe? Ah, eu sempre chego atrasado nos lugares. Atrasado crônico. Eu sou atrasado. Pô, então chega no horário. Sai um pouquinho mais cedo, guerreiro. Eu também tive que sair antes, Eu tô aqui, cheguei, tô te esperando. Então, ó, a doutora Aline Marques está nos ouvindo. Vocês estão alugando um triplex da minha mente, diz ela aqui. Professora, obrigado por estar na audiência aqui, né, que sempre participa conosco falando de direito e está aqui acompanhando também o nosso quadro Diálogos. E é muito importante que a gente... O quadro é para isso, né? Para fazer o público pensar também, para que a gente discuta junto essas situações. Que, aliás, a filosofia faz isso, né? Esse tema ele é recorrente. A gente tem esse tema da mudança e da permanência sempre voltando na filosofia, né? Esse programa é muito legal porque a filosofia ela acabou sendo sufocada e ela foi... O lugar dela foi tomado por outras coisas, né? Muitos dos nossos problemas, muitas das questões que nos interessam, a gente vai buscar em coach, a gente vai buscar em psicologia, a gente vai buscar em autoajuda. E, na verdade, isso tem um nome, filosofia. Muitas das questões que nos interessam sobre a mente humana, o nome do que você quer estudar é cultura. O nome do que você quer estudar é pensamento. E é muito interessante porque o ser humano ele tem essa chamada consciência, né? E é muito interessante porque o que define uma consciência é a nossa consciência. O ser humano é uma máquina muito interessante porque a própria cabeça dele é que define o que a cabeça dele é. Então é muito complexo e eu acho que a filosofia nos ajuda a sair um pouco dessas barreiras físicas, materiais, biológicas e ir um pouco mais pro universo da coisa toda, né? Não tenha medo das perguntas. Normalmente nós temos, porque quando a gente faz as perguntas, a gente se obriga a lidar com as respostas. Então, normalmente o que a gente faz é, não vou pensar sobre isso. Porque quando a gente tem a consciência daquela dúvida, tu não volta atrás. É igual quando tu pensou a primeira dúvida. Ah, acho que eu quero trocar de emprego. Tarde demais. Já tá aquela... Tarde demais. Não tenha medo das dúvidas. Não tenha medo das dúvidas. Professor, pra gente fechar esse assunto então da parábola do navio de Teseu, que foi o começo da nossa conversa, vale a pena trocar a tábua do navio? Eu acho que sim, né? Ao mesmo tempo que também preservar algumas coisas, ainda que seja em um outro lugar, também tem seu valor. Eu com certeza pegaria uma madeirinha do navio de Teseu e botaria lá no novo navio. Aquela que a gente acha mais bonitinha, né? Quem sabe, né? Não a mais feia, né? Não aquela mais feia que a gente fica dizendo que ela não sai dali, né? Quem sabe a mais bonitinha, né? Algumas coisas dá pra jogar fora, né? Com certeza. Elas não fazem tão parte de nós assim. Perfeito. 3 da tarde, 55 minutos. Professor, muito obrigado por nos ajudar a entender um pouco mais
da parábola do navio de Teseu e essa questão que é tão humana, né, da mudança e permanência. Obrigado. Obrigado, ouvintes. Obrigado, Marcos. Sempre um prazer estar contigo. Alex da Rosa, escritor, professor, doutor em filosofia, nos ajudando no nosso quadro Diálogos, que traz a filosofia para as nossas quintas-feiras.